A gente continua falando sobre cuidado com os bichinhos de estimação. E você já levou o seu pet para tomar a vacina antirrábica? Pois é, isso é uma ação importantíssima para a prevenção da raiva, uma doença muito perigosa tanto para os animais quanto para os humanos. E quem traz as informações para a gente é a repórter Vanessa Nascimento. Boa tarde, Vanessa. É isso mesmo, muito boa tarde para você que está aí no estúdio, e a gente vai falar agora sobre a raiva canina, que aqui na cidade não tem incidência já faz um bom tempo. Quem está aqui conosco é a médica veterinária Graziele Faria. Doutora, obrigada, viu, por receber a nossa equipe. Fala um pouquinho para a gente sobre esses casos da raiva canina que já não tem mais na cidade. A raiva a gente já não tem na cidade há muitos anos, né? A raiva, a gente tem dois tipos de raiva, né? Aquela que é própria dos cães e aquela que é transmitida pelos morcegos, né? Então, o último caso que a gente teve na cidade, num cão, foi de raiva de morcego e não a raiva do cão. E justamente por não ter mais casos de raiva canina na cidade, que não tem mais campanha de vacinação, né? A gente não tem a campanha, né, porque esses casos não acontecem há muitos anos, mas a gente tem um posto de vacinação. Não é por isso que os animais não devem ser vacinados. A vacinação deve ser feita anualmente e a gente tem um posto fixo de vacinação que fica no Centro de Controle de Zoonoses. Confirma pra gente o endereço do CCZ e qualquer pessoa que é tutor de um bichinho deve levar esse cachorro para ser vacinado, né? Sim, cães e gatos devem ser vacinados anualmente, tá? E o CCZ fica no centro, no Parque Industrial, na rua George Williams, número 581. A vacinação acontece de segunda a sexta, de 8h30 da manhã às 4 horas da tarde, né? Exceto o feriado. E sempre quando tem a feira de adoção, aos sábados, também tem a vacinação. Agora, doutora, não é porque não tem mais casos de raiva no município que a gente pode ficar assim, meio que sem medo, né? Se uma pessoa for mordida por um cachorro na rua, por exemplo, o que ela deve fazer? Então, os animais, né, a gente não sabe. Animal de rua, a gente não sabe se ele é contactante de um morcego, né, por onde que ele andou, se ele teve contato com um animal silvestre, porque a raiva, apesar de a gente não ter casos, a raiva acontece, né, no ambiente silvestre. Então, no caso de mordedura por cão ou gato, mordedura, arranhadura ou lambedura, né, de feridas e mucosas, há necessidade de buscar atendimento, de preferência lá no hospital municipal, tá? E como que acontece a infecção? Como que esses animais são infectados pelo vírus da raiva? Então, a raiva é uma doença própria de mamíferos, né? Então precisa de um animal infectado, ele agredir um animal sadio para que haja a transmissão do vírus, né? Seja qualquer mamífero, incluindo o ser humano, né? Então um cão, né? No caso, se for um cão portador do vírus da raiva, ele precisa morder um outro animal ou ser humano para fazer a transmissão. A mesma coisa o morcego, né? Se um morcego tiver infectado, ele tiver contato com um cão, com um gato ou com um ser humano, há chance dessa transmissão do vírus. Então, por isso, né, no contato de um animal com um morcego ou de um ser humano com um morcego, a gente considera um acidente grave. E aí tem que ser feita toda uma profilaxia, uma vacinação emergencial nos animais, vacinação e soro nos humanos, né, e buscar esse atendimento o quanto antes. Doutora, um pouquinho antes da gente entrar com as informações sobre a raiva, teve uma matéria, uma reportagem que foi ao ar falando sobre os bichinhos que dormem com os seres humanos, né? Muita gente dorme aí com seus bichinhos. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar referente a esse hábito que agora é da vida moderna? Então, é manter a vacinação, manter os animais, né, sempre acompanhamento médico veterinário, porque um animal pode transmitir para o ser humano não só a raiva, né, caso ele a tenha, mas pode transmitir verminose, alguma parasitose. Então, é bom, né, para a saúde do animal e a saúde do ambiente, a saúde da família, que esse animal seja acompanhado por um médico veterinário, ele faça a vacinação não só antirrábica, que lá no CCZ é gratuita, tá? Esqueci de falar isso, que é gratuita, mas as outras vacinas, né, que previnem doenças próprias dos animais, né, manter sem carrapato, sem pulga, todo um cuidado do animal e do ambiente que ele vive. Tá certo, muito obrigada. A doutora falou com a gente então sobre a raiva e olha só, lembrando que tem a vacinação, não tem campanha de vacinação mais, mas você que tem um bichinho, leve seu bichinho lá no CCZ para tomar vacina anualmente contra a raiva. É com você aí no estúdio. Muito obrigado pelas informações, Vanessa. Pois é, não deixe de vacinar o seu pet. Isso é um ato de amor.